Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar para interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb. E também pelo nosso YouTube, youtube.com/radiocpt. Você também pode tirar as suas dúvidas enviando um e-mail através do contato@radiocpt.com.br. Anote aí também o nosso WhatsApp, 51993489360. E mande para nós a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente no nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, o capítulo 18. E aqui nós vamos ver como Jesus trata as pessoas que estão no seu reino e como ele também nos ensina a tratar daqueles que estão à nossa volta. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesse estudo. Abra a sua Bíblia em Mateus 18, 1-4, onde está escrito assim: o maior no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança e colocando-a no meio, disse: em verdade vos digo, se você não se converter e não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe a uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim o recebe. Nós sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, ele veio com o grande intuito de nos dar a salvação através de sua morte redentora. Mas também cremos que através de tudo aquilo que ele fez por nós, ele nos dá uma nova proposta de comportamento com o qual nós deveríamos viver nesse mundo. Uma nova forma de encarar o mundo. E logo no início desse texto há uma grande dúvida na cabeça dos seus discípulos. Quem é o maior? Quem é o melhor? Essa dúvida já passou na nossa cabeça também. Como saber quem é aquele que é mais abençoado por Deus? Como saber quem é aquele que mais recebe a mão de Deus? Jesus, então, contrariando toda a expectativa dos discípulos, diz que o maior é aquele que se comporta como uma criança. Jesus, ao dizer isso, está tentando ensinar uma coisa bastante importante para os discípulos. Que pouco adianta nós ficarmos perguntando quem é o maior ou quem é o melhor, mas nós devemos aprender a nos colocar no nosso lugar. Quando Jesus diz que o maior é aqueles que são como as crianças, ele está dizendo que os maiores no reino do céu são aqueles que se comportam como se soubessem que estão sempre necessitando de alguém outro. Estão sempre precisando de alguém que lhes estenda a mão. É nesse sentido que Jesus diz que nós precisamos nos humilhar como uma criança. Sabendo que nós não somos todo-poderosos, mas que nós podemos e vamos o tempo todo depender de alguém outro. Ou de um outro irmão, mas principalmente do nosso Deus. A conversa entre Jesus e os discípulos começa a fluir, e então Jesus fala para que os discípulos aprendam a tomar um pouquinho de cuidado com as suas vidas. Ele diz assim: e se alguém de vocês fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um olho só do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno.
Jesus, então, na sequência do texto, nos ensina que além de nós estarmos sendo cuidados por Deus, devemos lembrar que também estamos colocados no mundo para cuidar de outras pessoas. Cuidar em todos os sentidos e especialmente cuidar para não sermos pedra de tropeço para os outros. Cuidar que a nossa vida, o nosso comportamento não faça com que outras pessoas venham a cair. Essa é uma responsabilidade pessoal que cada cristão precisa levar para dentro de si, tendo a certeza de que nós não podemos dar brecha para que outras pessoas venham a cair por conta daquilo que nós fazemos. E é por isso então que Jesus olha e diz, cuidado, porque se existe alguma coisa em você que te faz tropeçar e que pode te levar a cair, é melhor você tirar isso da sua vida do que você perder a sua eternidade por conta desse problema. Jesus chama a atenção de cada um dos seus discípulos para que eles não caiam na tentação de estar tão apegados às coisas desse mundo que venham a jogar fora a sua eternidade por conta de comportamento ou por conta das coisas que nós nos apegamos aqui na terra. E então Jesus, na sequência do texto, vai nos mostrar qual é o intuito, o porquê que nós devemos cuidar para que não sejamos pedra de tropeço. Especialmente porque nós precisamos cuidar do perdido. 18, de 10 a 14, diz assim: Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos dele, lá no céu, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhe digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está no céu que se perca um só desses pequeninos. Jesus chama a atenção no texto a uma coisa bastante interessante de que nós devemos cuidar da forma como nós nos comportamos para não ser pedra de tropeço, porque Deus quer a salvação de todas as pessoas da terra. Ele diz, Deus não quer só que as 99 que já estão na igreja, que já estão firmes na fé, encontrem a salvação. Mas Ele também quer aquela uma que se perdeu, aquela uma que foi para longe do aprisco, aquela uma que não quer a vontade do Pai. Essa é a realidade que precisa estar diante dos nossos olhos. Nós nem sempre estivemos do lado das 99. Nós já fomos pobres e perdidos pecadores, mas Jesus veio até nós. Da mesma forma, Ele disse que agora nós devemos cuidar da forma como nós vivemos, para que Ele possa chegar a mais pessoas, para que através do nosso testemunho vivo, Ele possa chegar a muito mais pessoas, a todos aqueles que estão necessitados aqui e também na casa de Israel. E então surge um problema. Tudo bem, Jesus pode ir atrás das 99, mas e se o meu irmão pecar? Bom, Jesus responde essa pergunta nos versos 15 a 20, quando diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda ele em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere ele como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a me pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estou no meio deles. A partir de agora, Jesus começa a individualizar o texto dizendo,
Existem problemas que só vocês poderão resolver. Quando acontecerem coisas erradas, quando teu irmão pecar contra ti, procura ele o quanto antes e se acerta com ele. Se ele não te ouvir, leva contigo os melhores amigos, aqueles que estão ao lado de vocês. Se ainda assim ele não te ouvir, leva-o até a igreja e depois, por fim, considera ele como uma pessoa que precisa novamente ouvir o Evangelho e reconhecer a fé em Cristo Jesus. Todo esse processo que Jesus coloca à nossa frente é um processo para que nenhum venha a se perder. Nem aquele que foi ofendido e nem mesmo o ofensor. Porque Jesus quer que todos estejam na eternidade. E então é que ele comissiona os seus discípulos, comissiona a cada um de nós, dizendo que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Porém, tudo que nós desligarmos na terra terá sido desligado no céu. E essa é uma grande responsabilidade que está sobre a mão da igreja. A responsabilidade de perdoar pecadores arrependidos e reter o perdão para aqueles que ainda não se arrependeram. Jesus chama a sua igreja justamente para distribuir o perdão. E aqui ele envia os seus discípulos e envia cada um de nós, eu e você, para que sejamos mensageiros da paz, mensageiros do perdão. E é por isso então que quando perguntado sobre a medida de perdoar, ele conta a história que segue, dos versos 21 a 35, onde está escrito. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuíam, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos seus pés, lhe implorava: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo o que devo. O senhor daquele servo, se compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me tudo o que deve-me. E então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que se saldasse a dívida. Vendo a seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que se pagasse toda a dívida. Assim, também, o meu Pai que está no céu fará a vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos vossos irmãos. Essa história que Jesus está contando é uma história conhecida, porém ela nos traz algumas certezas. A primeira delas é aquela que está no coração de Pedro. Ele chega para Jesus e diz: tudo bem, os judeus, os nossos mestres da lei, dizem que nós devemos perdoar 7 vezes. Essa é a medida? Essa é a forma de perdoar? E Jesus então diz: não. A forma de perdoar é perdoar sem medida. 70 vezes 7 sempre aponta para um número que não tem fim. Porque nós sempre devemos perdoar o irmão que nos ofendeu de alguma forma. O que Jesus Cristo faz é tentar nos ensinar que o perdão que nós recebemos de Deus é incalculável. O perdão que nós recebemos de Deus é uma dívida que ninguém, em tempo algum e em momento algum de toda a terra, poderia calcular.
saber que os nossos pecados já não contam mais para a nossa condenação, crer e confessar que Jesus Cristo pagou por cada um deles na cruz, deveria fazer com que nós também perdoemos ao nosso irmão. Até porque a dívida que eles geralmente têm conosco são bem menores do que aquela que nós temos para com Deus. Jesus inverte todo o pensamento dos seus discípulos, demonstrando que a medida de perdoar é perdoar sem medida. É estender a mão sempre que alguém pecar. Porque esse é o comportamento de Deus para conosco. Ele tem nos perdoado diária e abundantemente. E em todos os momentos Ele nos tem dado a sua graça. É nisso que nós cremos, é nisso que nós colocamos a nossa fé. E é por isso e sobre isso que nós vivemos. Legal, nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição. Legal, nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que vai estudar o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. O Crescendo em Cristo vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, inédito, e às 18 horas, uma reprise. Assista a este ou a outros programas da nossa rádio no www.facebook.com/radiodaielb ou no youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio pelo www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. E que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Grande abraço e até o próximo programa.